Olá, turminha! Voltamos agora para a nossa aula de História. Vamos lá, página 74, turminha, da apostilinha de vocês. Vamos lá? O engenho. O engenho era o nome do equipamento que moía a cana e transformava o caldo em açúcar. Mais tarde, as fazendas de produção de açúcar também passaram a ser chamadas de engenhos. Nos engenhos viviam os fazendeiros com as suas famílias, os trabalhadores escravizados e alguns trabalhadores livres que prestavam serviços. Veja na ilustração abaixo a representação de um engenho de produção de açúcar. Então aqui nós temos uma fazenda, né, a representação de uma fazenda onde era um engenho de produção de açúcar. Tá? O que vocês observam aqui? Aqui atrás da plantação, o canavial, certo? A casa do engenheiro, olha o tamanho da casa, o luxo da casa. No engenho tinha uma capela, né, uma igreja, uma casa grande, a senzala, que é onde ficavam ali os escravos, né? E a casa dos empregados. Então, mais ou menos assim era a representação de como era ali uma fazenda de engenho, chamada de engenho mesmo, ok? Atividades, turminha. Página 75. Pães de açúcar. Você já ouviu falar do morro chamado Pão de Açúcar no Rio de Janeiro? Quem já ouviu falar? Quem já foi ao Rio de Janeiro, já passeou aí nesse trecho turístico aí, chamado de Pão de Açúcar. A origem desse nome acredita-se que deve ao fato de o morro ter o formato semelhante ao da forma em que eram colocados os pães de açúcar formados quando o caldo da cana cozido, melaço, chamado de melaço, secava. Okay? Morro do Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro, atualmente. Então, aqui nós temos a imagem de como é esse Morro do Pão de Açúcar. Okay? E aqui ao lado, nós temos a imagem das formas de pão de açúcar expostas no Museu do Homem no Nordeste, em Recife. Então, como vocês observam, o formato é bem parecido, né, turminha? Então, acredita-se que por isso tem esse nome, esse ponto turístico ali no Rio de Janeiro, né? Que utilizavam antigamente, quando o caldo, o açúcar ali moído, chamado de melaço, ele secava, né? Então, era produzido, eles aproveitavam para produzir o pão. Aí eles colocavam nessas formas, nesse formato, e formavam um pão. E acredita-se que o nome dado a esse ponto turístico se refere à semelhança que o morro tem com a forma. Então, por isso chamado Pão de Açúcar. Atividades. Enumere a seguir as etapas da produção do açúcar. Então, qual que é a etapa primeiro? O que faz primeiro que tudo? Precisa plantar, né? Plantar e colher, certo? Então, vocês vão procurar aí o plantio. Depois, o que acontece? Plantou e colheu. O que precisa? Aí vocês vão analisar aí cada uma delas, tá? E vão pôr a numeração aí na sequência de 1 até 5, a ordem da produção aí do açúcar, ok? Página 76. Os africanos no Brasil. Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa para trabalhar na condição de escravos. Embora viessem de diferentes regiões da África, eles eram trazidos juntos e tratados como um único povo. As viagens eram feitas em embarcações chamadas de navios negreiros, onde as condições de alimentação e higiene eram muito ruins. Por isso, muitos deles acabavam morrendo durante a travessia do oceano, antes mesmo de chegar ao Brasil. Já no Brasil, os africanos eram vendidos e encaminhados para trabalhar nas fazendas ou nas cidades. Nas fazendas produtoras de açúcar, os escravizados trabalhavam desde o nascer do sol até o anoitecer. A maioria deles era mal alimentada e frequentemente sofria castigos físicos. Por isso, muitos chegavam a morrer ainda jovens. Então, turminha, só relembrando, na aula anterior nós vimos, né, que os senhores ali de engenho não deu muito certo a ideia deles de escravizar os índios, porque os índios eram muito espertos, conheciam o território, envolviam-se ali em conflito com eles e acabavam ali se escondendo do território brasileiro. E aí os fazendeiros saíam em desvantagem, porque eles não dominavam o território, não conheciam ali a estratégia de esconderijo. Então,
Então, o que eles resolveram? Trazer escravos lá da África para escravizar aqui no Brasil, para deixar eles ali trabalhando a favor dos portugueses. E é o que nós vimos nesse trechinho aqui. Está descrevendo, aliás, sobre os africanos, que a maioria vinham da África, de diferentes locais, mas todos eram tratados iguais, eram escravos. Muitos deles até morriam no caminho devido às péssimas condições que eles eram submetidos ali dentro daqueles navios negreiros, onde provavelmente tinham falta de comida, de água, às vezes até ficavam doentes porque a viagem era longa, então alguns já morriam no trajeto. E os que não morriam no trajeto vinham para as fazendas, ali eram escravizados sob péssimas condições de trabalho, eram judiados, torturados e alguns até morriam, até mesmo jovens, de tanto castigo que eles levavam. Então foi um momento aí muito difícil, né, muito triste na nossa história. Só de assim, imaginarmos, a gente já fica nessa, como que o ser humano pode, né, turminha, fazer isso com os outros, mas fizeram, infelizmente, né? Atividades. Então, aí temos um exercício, vocês vão fazer depois. Na página 77, temos mais 3 exercícios, ok? Vamos agora para a página 78, luta e resistência. Os africanos do Brasil lutaram muito contra a escravidão. Embora estivessem bem distantes de sua terra natal, muitos deles resistiam, organizando fugas e revoltas. Quando eles fugiam, muitas vezes iam para locais isolados, afastados dos engenhos, e lá formavam novas comunidades semelhantes às africanas. Esses locais eram chamados de quilombos, então pode grifar aí, esses locais eram chamados de quilombos, e seus habitantes eram chamados de quilombolas, então pode grifar inteirinho aí. Então, turminha, de tanta opressão, tanto sofrimento que eles passavam ali na fazenda dos engenhos, né, sob o domínio ali dos portugueses, eles começaram a resistir, começaram a se revoltar e tentavam ali fugir. E quando dava certo essa tentativa de fuga, eles se aglomeravam, né, ficavam em locais bem distantes, escondidos ali, e ali eles formavam a comunidade deles, com costumes, com as coisas ali da África. Esse local onde eles se escondiam e formavam ali, escolhiam ali para viver, era chamado de quilombas, tá? Quilombos. E os habitantes ali, todos aqueles escravos fugidos que ficavam ali naquele local, eram chamados de quilombolas. O mais conhecido deles foi o Quilombo dos Palmares, podem grifar também, turminha, situado onde hoje é o estado de Alagoas. Essa comunidade chegou a reunir uma população de 20.000 habitantes e resistiu por cerca de 70 anos. O mais conhecido líder do Quilombo dos Palmares foi Zumbi. Ele liderou a resistência quilombola até os últimos dias. Por esse motivo, tornou-se o símbolo da luta pela liberdade e igualdade da população afrodescendente no Brasil. O que é afrodescendente, turminha? São descendentes de africanos, ok? Heranças africanas na cultura brasileira. A vinda dos diferentes povos africanos para o Brasil promoveu um grande enriquecimento da cultura. Além de trazer inúmeros conhecimentos de suas terras, os africanos criaram várias coisas depois que já estavam aqui. Por isso, não é difícil perceber a herança cultural africana na culinária, música, dança, religião, vestiário e muito mais. Observe. Temos aí uma figura, né, as pessoas sentadas. O samba é bastante influenciado pela cultura brasileira, africana, aliás. Então, quem gosta aí de samba, carnaval, samba, isso aí foi algo que os africanos trouxeram para cá. Então, foi influenciado ao longo dos anos pela cultura africana. E depois nós temos aí o acarajé, que é um bolinho de feijão temperado e frito no azeite de dendê. É um alimento de origem africana muito popular no Brasil. Esse acarajé é muito popular na região do Nordeste. Então, é um alimento, um prato típico também da culinária africana. Uma das tradições de origem africana mais conhecidas e praticadas no Brasil é a capoeira. Quem aí já viu uma capoeira? Pesquise informações sobre ela em livros, sites e revistas e selecione algumas imagens dessa manifestação e traga para a sala de aula. Depois responda as perguntas a seguir. Tá?
Então, essa aí vocês vão fazer no caderninho aí de vocês, que vocês têm aí, ou de história ou de lição de casa. Então, vocês vão pesquisar sobre a capoeira e vão responder essas 4 perguntas. Como a capoeira surgiu? Quem foram os primeiros praticantes? Em que espaços ela é praticada hoje em dia? E, em sua opinião, essa tradição é importante para a história do povo brasileiro? Por quê? Tá? Então, essa atividade é no caderno ou de história, quem tem de história, ou no caderninho de lição de casa. Cabeçalho, Mogi Guaçu, 19 de outubro de 2020. E professora Ellen, atividade de história, página 79. Aí vocês vão responder no caderno, através dessa pesquisa que vocês farão, essas 4 perguntinhas, tá? A imagem não precisa pesquisar a imagem não, tá? Só fazer a pesquisa aí mesmo, ok, turminha? Homework, então, ficaram as páginas 19, aliás, 75, página 75, só um exercício. Depois nós temos a página 76, só um exercício também. A 77. A 78 não tem e a 79. 79 é pesquisa no caderno, tá? E vamos trabalhar 2 páginas também para vocês aí, ok? É a 223, essa aqui, as comunidades quilombolas que nós vimos aqui hoje, estudamos. E a 225, também sobre as comunidades ali onde ficavam os habitantes, os escravos que fugiam das fazendas, se organizavam e iriam viver ali juntos na comunidade chamada Quilombo, ok? E esses habitantes eram os quilombolas, que é o que nós já vimos hoje na nossa aula. Ok, turminha? Qualquer dúvida, chame a Pro lá no WhatsApp. Combinado? Até amanhã. Um beijão bem grande para vocês.